Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso vídeo, como de costume, com a revisão da lição do dia. Continuamos na nossa sexta revisão. O pensamento central é: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Estamos na lição 209, revisando a lição 189. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora, tá? O amor de Deus está dentro de mim. Eu não estou mais equivocadamente tentando buscar o amor de Deus fora de mim, né? O amor de Deus me criou. O amor de Deus é tudo o que eu sou. Uau! O amor de Deus me proclamou seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Muito bem, passamos então para a leitura do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, texto do dia 209. Eu assumo a responsabilidade pelo poder da minha mente no dia de hoje. Eu assumo a responsabilidade pelo poder da minha mente no dia de hoje. Olha que interessante. Então a minha mente tem poder, né? Então eu assumo a responsabilidade pelo poder da minha mente. Não é maravilhoso, né? Eu assumo que a minha mente tem poder e eu assumo a responsabilidade pelo uso desse poder. É mais ou menos assim: eu tenho uma Ferrari, né? Dentro da minha garagem, e eu assumo a responsabilidade de que quando eu ligá-la para sair para passear, o poder dela tá sob a minha gerência, né? Eu é que vou ter que saber dirigir uma Ferrari. A minha mente é uma Ferrari, tá, gente? E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas dirigir uma Ferrari, dirigir um carro com esses motores de alta potência, não é fácil. Não é fácil, né? Aliás, todo carro você vai precisar aprender a dirigir, né? Se você hoje troca de carro, compra um carro diferente, as suas primeiras semanas com o seu novo carro, elas vão ser de aprendizado. Você vai ter que aprender a dirigi-lo. E quanto mais potente for esse carro, mais sagaz você vai ter que ser na direção dele. Então, meu querido, minha querida, você tem uma Ferrari dentro da sua cabeça. Olha a responsabilidade. O poder de Deus está dentro de nós. Nós podemos utilizar equivocadamente este poder, mas não podemos obliterá-lo, né? Então, o poder está aí. Eu vou ter que aprender a usá-lo. Se os nossos corações estão abertos ou se os nossos corações estão fechados, qualquer pensamento, efetivamente qualquer pensamento, expressará o poder criativo das nossas mentes. Então, o que ela está falando aqui? Se o meu coração está aberto, então eu estou operando o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo na minha mente. Então eu vou ter pensamentos corretos, os pensamentos que eu compartilho com Deus, né? E se eu estou com o meu coração fechado, eu estou expressando os pensamentos do sistema de pensamento do ego, que também vão ter poder, que também vão criar na minha vida. Obviamente criarão de forma equivocada, mas criarão. Não importa muito se eu estou operando a partir de um sistema de pensamento errado ou de um sistema de pensamento certo, eu estou criando de qualquer maneira. É disso que ela está falando, tá? Então, expressaremos o poder criativo das nossas mentes. Independentemente de se para curar ou causar dano, nós atestamos, damos testemunha, né? Atestamos o poder dentro de nós,
que todo o meu poder possa ser usado para o bem no dia de hoje. Com cada pensamento, eu manifesto a forma em algum nível. Lembram lá do início? Não existem pensamentos neutros? Lá nas primeiras 40 lições, eu não tenho pensamentos neutros, não existem pensamentos neutros. Os pensamentos, eles ou estão criando acertadamente, ou eles estão criando equivocadamente, né? Com cada pensamento, eu trago, né? Ou o amor ou o medo. Que eu possa sempre ser consciente, que eu possa estar sempre consciente do meu poder no dia de hoje. Em como eu penso e em como eu me comporto. Estar consciente de como eu penso, estar consciente de como eu me comporto. A oração. Querido Deus, que o seu Espírito possa cobrir a minha mente no dia de hoje e purificar cada pensamento de dano, e purificar cada pensamento danoso do medo. Que o pensamento do mundo possa não me tentar. Não me tentar a me afastar do pensamento de amor, que é quem você é, né? Então, que os pensamentos do mundo não me tentem a me afastar, para ficar bonito, né? Para falar de uma vez só. Que os pensamentos do mundo não me tentem a me afastar do pensamento de amor, que é aquilo que é quem você é. Amém. Então, o que ela está dizendo aqui é que Deus é um pensamento de amor. Se Deus é um pensamento de amor, não pode haver separação. Porque a separação é desamor, né? Muito bonito, né? Então, meus queridos, estamos aqui continuando com as nossas leituras sobre a ferida da traição, né? Estamos no livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, Rejeição, Injustiça, Abandono, Humilhação e Traição, como superar os sentimentos que impedem a sua felicidade, né? Então, nós vamos continuar aqui a ler o nosso texto sobre a ferida da traição. Como esse é um PDF, eu não posso deixar ele marcado antes, né? E onde é que a gente estava? Vamos ver aqui, só um minuto. Tá, já achei aqui. Outro grande medo do controlador. Eu acho que o último parágrafo que eu li ontem foi assim: sua alma de chefe às vezes o leva a liderar uma empresa, mas suas expectativas e o controle que ele quer exercer lhe dão muito estresse. Embora seja difícil para o controlador deixar as coisas seguirem o seu rumo, é urgente e necessário que ele adote essa prática. Então, todos nós que estivermos lidando com essa questão do controle nas nossas vidas, o que é importante? Que nós aprendamos a fazer, a relaxar e permitir que a vida siga o seu fluxo, né? Outro grande medo do controlador é a renegação. Para ele, ser renegado significa ser traído. Ele não percebe o número de vezes que exclui os outros, eliminando-os de sua vida. Por exemplo, ele se negará a dar outra chance a um indivíduo em quem perdeu a confiança. Depende, né? Se a ferida for muito extrema, eu acho que sim. Se não, eu acho que não, né? O problema é que ele vai dar outra chance aí, meio que já preparando o terreno para uma próxima traição, porque como ele não confia em si mesmo, né? O não confiar em si mesmo é que pavimenta o terreno para que a traição ocorra,
né? Porque se eu confio em mim mesma, se eu confio em mim mesmo, então efetivamente eu sei que o que acontecer tem a ver com o outro, né? Se o outro vier e me trair, isso tem a ver com o outro. A maneira como eu vou lidar com essa traição é que tem a ver comigo. Mas se eu confio em mim mesma, então eu sei que eu vou dar conta do que ia aparecer na minha vida, né? Não que a gente não vá sofrer, não que nós não vamos nos sentir mal, não é isso, não é isso. Mas é que efetivamente eu sei que eu tenho os recursos internos como um adulto que sou para enfrentar aquela situação que está se apresentando ali diante de mim, na realidade, tá? Quando está com raiva ou quando algo não acontece segundo as suas expectativas, ele pode facilmente dar as costas a alguém no meio de uma conversa. Já mencionei que ele tem dificuldade com a covardia, a mentira e a hipocrisia. Claro, porque vejam bem, esse indivíduo, ele se sente muito poderoso, né? Ele se sente muito poderoso, ele tem um egão, né? A verdade é essa. Ele tem um egão e nesse egão ele se sente muito poderoso. E o mentiroso, o covarde, o hipócrita, para ele vê esses indivíduos como absolutamente fracos. E ele despreza os fracos. Ele afasta qualquer pessoa que se comporte assim. Perdi a conta das vezes que ouvi pessoas controladoras dizerem: não quero mais ouvir saber de fulano. Acho que tem um erro aqui, né? Não quero mais saber de fulano. Elas não percebem que com essa atitude renegam os outros. Como o controlador é sedutor, a sua vida sexual só é satisfatória se for resultado de uma sedução. Quando a paixão dentro dele começa a se extinguir, ele dá um jeito para que a ideia de terminar a relação parta do outro. Assim, não será acusado de traição, embora se sinta mal por não ter conseguido controlar a situação. A mulher controladora às vezes tem a impressão de ser dominada pelo homem e ela não aprecia isso. Gosta de fazer amor quando a iniciativa parte dela, quando decide se deixar seduzir ou ela própria tem vontade de cortejar o parceiro. O homem controlador também gosta de ter a iniciativa. Quando um controlador, homem ou mulher, deseja fazer amor e o outro se recusa, ele se sente traído. Ela está falando aqui de aspectos bem do extremo, né? Da ferida do controle. Não consegue entender que o parceiro, que o ama, pode não estar com vontade de fazer sexo. Os problemas sexuais resultam principalmente de um apego excessivo ao genitor do sexo oposto e do complexo de Édipo não resolvido, que é o cerne da questão do caráter controlador. O genitor do sexo oposto foi de tal forma idealizado que nenhum parceiro é capaz de corresponder às expectativas dessa pessoa. Apesar de seus problemas sexuais, constatei que aqueles que sofrem com a ferida da traição têm mais vontade de ter um amante. Não percebem a que ponto alimentam a sua ferida ao terem esse desejo, seja em pensamento ou ação. Logo, é comum haver um bloqueio na esfera sexual. Como eu disse no início deste capítulo, o tipo controlador desenvolve uma boa força sexual e, com os medos que cultiva ao longo dos anos, pode bloquear boa parte dessa energia. O controlador pode inclusive chegar a renegar completamente a sua vida sexual, encontrando uma boa razão para justificar a sua decisão. Com base em tudo o que foi dito neste capítulo, está claro que a ferida da traição afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os temores do controlador que o impedem de se comunicar com clareza são: não conseguir convencer o outro, alguém mentir para ele ou ele passar por mentiroso, sentir raiva dos outros ou de si mesmo, abrir-se com alguém, mostrar sua vulnerabilidade ou passar por vulnerável, ser manipulado ou seduzido, ser obrigado a se comprometer, né? Na verdade, essa questão aqui com a vulnerabilidade é muito grande para ele. É muito grande, né? Para ele é muito difícil se ver vulnerável,
Porque para ele ser vulnerável é ser fraco. E ele está completamente identificado com uma máscara egóica de força. Claro que é uma força egóica, então é uma força, é uma pseudo-força, né? Aqui eu tô falando de ego no sentido do ensinamento de um curso em milagres, tá? Então é uma ilusão. Ele não pode ser vulnerável, porque se ele é vulnerável, ele é fraco. É diferente daquele que tem a ferida da humilhação, né? O que tem a ferida da humilhação, na verdade, muitas vezes, inclusive, ele usa a própria fraqueza como força. E ele ganha as batalhas dele na manipulação, se fazendo de coitado. E aí não tem coisa que o controlador mais odeie do que alguém se fazendo de vítima e de coitado na frente dele, né? Só que quando a gente vai dissecar essa estrutura de caráter e olhar lá bem no fundo, o que você tem é de certa maneira, é uma humilhação que o progenitor do sexo oposto impôs a ele, né? Então tem uma vítima dentro dele também. Vítima entre aspas. Mas ele quer esconder essa vítima de todas as formas possíveis, tá? Ele jamais vai querer se identificar com uma parte dele que ele considera fraco. No que se refere à alimentação, o controlador é levado a comer depressa, pois não tem tempo a perder. Quando está muito absorto numa tarefa importante, pode facilmente se esquecer de comer. Diz inclusive que a comida não é importante para ele. Em contrapartida, quando decide se alimentar, come muito, podendo até mesmo perder o controle e ingerir muito mais do que o seu corpo necessita. Vários controladores acrescentam sal na comida antes mesmo de prová-la. Certificam-se de ter a última palavra a respeito da sua alimentação. E como fazem durante uma conversa, acrescentam a sua pitada de sal. Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no caráter controlador. Agorafobia. A agorafobia vivida pelo controlador caracteriza-se mais pelo medo da loucura, ao passo que o portador da máscara de dependente tem medo da morte. Na verdade, a agorafobia é frequentemente diagnosticada pelos médicos como espasmofilia. Problemas nas articulações. O controlador é tenso e costuma ter problemas ligados às articulações do corpo, principalmente os joelhos. Eu tô rindo porque eu torci o tornozelo, tá? Sempre que a gente torce uma articulação é porque ela estava rígida. Perda do controle corporal. Ele é propenso a ter enfermidades que envolvem a perda do controle de certas partes do corpo, como hemorragias, impotência sexual, diarreia, etc. Paralisia. Quando a situação de impotência total pode ser afetado por paralisias. Problemas no sistema digestivo. Tem problemas constantes no fígado e no estômago. Claro, ele está sempre possuído pela raiva, né? Na medicina chinesa, o fígado é o órgão que vai ter aí a regência sobre a raiva. Doenças de natureza inflamatória. É mais propenso do que outros às doenças que terminam em ite, ou seja, de natureza inflamatória. Tendinite, flebite, laringite, né? São as inflamações. Essas doenças são vividas principalmente pelas pessoas que, devido ao excesso de expectativas, mergulham na impaciência, na raiva e na frustração. Essa frase aqui é chave pra gente. O controlador é um indivíduo que, se não se trabalha, se não busca expandir a consciência, ele tem excesso de expectativas. Ele tem expectativas irreais, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos dele, tá? Herpes bucal. É comum um controlador sofrer de herpes bucal, afecção que se manifesta quando ele acusa conscientemente ou não o sexo oposto de ser nojento. Vocês vejam que ele tem um problema com o sexo oposto. E é também um meio de controle para não ter que beijar o outro. As indisposições e doenças mencionadas podem se manifestar em pessoas com outras feridas, mas parecem mais comuns naquelas que sofrem da ferida da traição. É importante compreender que o seu genitor do sexo oposto, que gerou em você essa ferida, provavelmente viveu e ainda vive
essa mesma ferida com o próprio progenitor do sexo oposto. É a tocha terrível passando de mão em mão, de geração para geração. Nada impede você de ir verificar isso com ele. Fazer os nossos pais falarem sobre o que viveram com os seus pais quando eram jovens costuma ser uma experiência muito enriquecedora. Lembre-se de que a principal causa de uma ferida advém de nossa incapacidade de perdoar o que fazemos a nós mesmos ou o que impomos aos outros. Temos dificuldade em nos perdoar porque, em geral, não percebemos que nos recriminamos. Quanto mais grave a ferida da traição, mais frequente é o seu hábito de trair os outros ou a si mesmo, não confiando ou não cumprindo o que prometeu a si próprio. Recriminamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos, mas que não conseguimos enxergar, não queremos enxergar. Ressalto que as características e os comportamentos descritos nesse capítulo só estão presentes quando a sua pessoa veste a sua máscara de controlador, julgando assim evitar viver a traição. Então, quando eu visto a minha máscara, essa máscara é a minha armadura de defesa do ego. E é essa defesa, é esse excesso de tentativas de me defender da dor que vão acabar atraindo exatamente aquela dor da qual eu quero me defender. E é isso que Jesus fala em Um Curso em Milagres. Então, se você ainda não tiver assistido a live dos mecanismos de defesa, eu sugiro que você vá e assista, tá bom? Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada apenas em alguns minutos por semana, ou praticamente o tempo todo, ok? E aí ela vai finalizar aqui com as características da ferida da traição, que é aquele resuminho que ela põe no final do capítulo de cada ferida, né? Lembrando que nós estamos na nossa quarta de 5 feridas, né? E já estamos aí, a gente tem julho e agosto para falar da ferida da traição, depois a gente passa para a injustiça. Um minutinho. Então, aí ela dá um resuminho aqui, né? Lembrando que nós vamos oscilar durante o dia entre as nossas feridas, né? Nós vamos oscilar também, agora que a gente já está num estudo mais profundo do curso, e não tá na ferida, tá mais no espírito, tá mais na consciência, no momento presente, tá? Mas ela diz assim: características da ferida da traição. Despertar da ferida. Entre os 2 e os 4 anos com o genitor do sexo oposto. Quebra de confiança ou expectativas não correspondidas na conexão amor-sexualidade. Manipulação. Lembrando aqui que a gente está falando de algo que vai além da sexualidade. A gente está falando da libido, da energia da vida, da energia da criatividade, tá? Máscara, controlador. Corpo, exibe força e poder. No homem, os ombros são mais largos que os quadris. Na mulher, quadris mais largos e fortes que os ombros. Peito estufado, barriga proeminente. Olhos, olhar intenso e sedutor. Vê tudo rapidamente. Vocabulário. Dissociado. Você entendeu. Sou capaz. Deixa que eu faço sozinho. Eu já sabia. Confia em mim. Eu não confio nele. Ou a que eu mais gosto, que é deixa comigo. Eu tenho um amigo que ele fala uma frase que eu adoro. Ele fala assim: agora você vai ter que dar o teu jeito. Eu acho isso o máximo. Caráter. Julga-se responsável e forte. Procura ser especial e importante. Falha em cumprir seus compromissos ou promessas. Mente com facilidade. Manipulador. Sedutor. Tem muitas expectativas. Humor instável. Convicto de ter razão, tenta convencer o outro. Impaciente. Intolerante. Compreende e age rapidamente. Eficiente a fim de ser notado. Engraçado, fechado, não mostra sua vulnerabilidade. Cético, medo de trair e ser traído.
Maior medo: a dissociação, a separação, a renegação. Alimentação: bom apetite, come depressa, acrescenta sal e temperos em tudo. Consegue se controlar quando está ocupado, mas perde o controle depois. Doenças possíveis: doenças em que se perde o controle das funções do corpo. Agorafobia, espasmofilia, problemas no sistema digestivo, doenças de natureza inflamatória e herpes bucal, tá? Então aí ela termina o capítulo dela, as observações dela e as questões, né? E aí, gente, o que é legal da gente saber? É legal a gente saber que pra gente trabalhar essa ferida, né, no sentido de buscarmos a cura, né? O que é legal? É a gente entender que esse indivíduo, ele é, até por conta dessa relação do incesto emocional, sobre a qual eu li acho que anteontem, né? Até por conta disso, esse indivíduo, ele foi convocado a crescer muito rápido, né? Vocês imaginam, você tem que ser o substituto do marido da mãe, ou a substituta da esposa do pai, naquele vínculo transgeracional adoecido, né? Então você vai ter que crescer, você vai ter que dar um jeito de crescer. As suas necessidades afetivas, elas não estão sendo atendidas. E muito pelo contrário, você está sendo convocado a atender as necessidades afetivas dos seus pais, do seu progenitor do sexo oposto, né? Então essa criança realmente ela fica numa posição que dentro da constelação familiar a gente diria que ela está acima do pai e da mãe. Ela se sente maior. Por quê? Porque ela quer? Porque ela é neurótica? Não, porque o sistema familiar neurótico colocou ela, criança, a serviço dele próprio sistema e colocou ela numa posição onde ela é convocada a suprir as necessidades afetivas do progenitor do sexo oposto. E é claro que isso vai criar uma tremenda confusão na relação dela com o progenitor do mesmo sexo, porque ela vai entrar em competição. Claro que isso tudo está acontecendo no nível inconsciente, ok? Tudo isso está acontecendo no nível inconsciente, mas aconteceu. Então ela se sente maior. E ao se sentir maior, ela tem que ter todas as respostas, ou pelo menos tem que achar que tem. Ela tem que tentar exercer o controle dela sobre o ambiente. Vocês concordam comigo? E isso tudo vai lá se desenrolando de uma maneira muito doida e muito neurótica na vida dela. E qual é a chave para a solução desse conflito? Se você tiver filhos, a chave para a solução de qualquer conflito com os seus filhos, se você quiser, como é que eu vou dizer, não aprofundar, não contribuir para o aprofundamento das feridas emocionais dos seus filhos, que já são inerentes à nossa existência no ego, na ilusão de separação, na Matrix, na 3D, a melhor solução que você tem é buscar harmonia com o seu parceiro. É cuidar do seu casamento. É cuidar do seu casamento. Ah, mas o meu casamento acabou. Então cuide de criar uma relação saudável com o seu parceiro atual. Isso é o que melhor ensina às crianças. Cuide do seu casamento, cuide da sua vida. Faça o que a minha professora de um curso é milagre sempre falava. Abrace a vida, seja feliz, busque a sua própria cura. E aí você vai passar essa felicidade real automaticamente, de forma inconsciente para os seus filhos. O campo morfogenético da família já passa. Né? E pra gente que tem essa ferida, uma maneira boa da gente curar essa ferida é quando a gente estiver lá nos nossos arroubos egóicos, a gente falar assim, menos, calma, menos, né?
E menos aí implica numa coisa muito importante, implica uma coisa muito importante, né? Há pouco tempo atrás eu descobri que o verbo implicar, ele é intransitivo, né? Então implica algo, não implica em algo, né? Implica algo. Não. Ele é intransitivo, não. Ele é transitivo direto, né? Se eu bem me lembro das minhas aulas de português. É a gente procurar as nossas motivações inconscientes, os nossos porquês para as nossas ações. E também nós buscarmos, o que a gente tem que buscar? Ter menos expectativas. Nós precisamos aprender a colocar as nossas expectativas em cima de Deus. Eu preciso aprender a entregar as minhas expectativas para Deus. E aprender a dizer verdadeiramente para Deus que seja feita a sua vontade e não a minha na minha vida. Então, que se isso aqui que eu quero tanto, se isso for para o meu bem maior e para o bem maior de todos os envolvidos, então que isso se concretize na minha vida. Mas se não se concretizar, também tá bem. Me dê o que for para o meu bem maior. Ter menos expectativas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como essa ferida ela se atualiza. Então vamos pegar um exemplo de um rapaz que quer que quer mexer aqui no fio, que quer ficar amigo de uma determinada moça, porque ele tem um interesse em namorar essa moça, mas ela naquele momento ela não quer ser namorada dele. Então o que ele pensa? Ele tem um caráter controlador. E o que ele pensa? Se eu tratá-la muito bem, se eu levá-la para sair, levá-la para o cinema, se eu for um bom amigo, se eu for bem legal com ela, num determinado momento ela vai se apaixonar por mim. E ele vai. E ele começa a fazer esse investimento afetivo nessa moça, né? Mas ele não está consciente, né? Talvez até não esteja consciente dessa motivação aí. Talvez ele só diga para ele mesmo assim: tá bom, eu vou ser amigo dela, ela não quer namorar comigo, mas eu vou ser amigo dela e ponto final. Vamos pegar um exemplo assim, que eu acho que fica mais fácil de explicar, né? E aí o que acontece? Ele começa a fazer isso e ela não tem um namorado, então ela desfruta dos benefícios da amizade, desfruta da amizade também. Vamos aqui supor que essa menina não seja uma menina maldosa, não seja uma menina interesseira, né? Acabei de ver que a minha blusa novinha tá furada. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar. Até para esse furo não aumentar. Então, eles começam a ter essa relação e aí um belo dia, alguns meses depois, sei lá, 2, 3 meses depois, eles vão ao cinema juntos, eles sentam para conversar, eles são amigos da faculdade, na faculdade eles estudam juntos e ele estuda a matéria com ela e ok. E um belo dia, uns 2 ou 3 meses depois, essa menina chega para ele e fala que começou a namorar um outro colega da faculdade. Aí o que acontece com ele? Se ele tem essa máscara, essa estrutura de caráter, né? Ele vai se sentir traído. Aí eu pergunto para vocês, houve uma traição real? Ou ela de início honestamente falou para ele que gostava dele como amigo e ele, então, talvez inconsciente ou conscientemente, ele quis fazer um esforço para ver se ela ia gostar dele, né? E aí eu pergunto para vocês, se ele queria uma namorada e não uma amiga, quem é que traiu primeiro? Ele se traiu primeiro. Porque ele se permitiu embarcar na fantasia de que ele ia conquistá-la. Certo? Concordam comigo? Então ele se traiu. Porque se ele tivesse uma boa autoestima, se ele tivesse num trabalho pessoal, talvez com um psicoterapeuta chamando a atenção dele,
esse psicoterapeuta falaria para ele, mas olha só, você não gosta dela como mulher? Não vai além do que a amizade? Você gosta dela como mulher, você queria namorar com ela. Então, o que que você vai ganhar sendo amigo dela apenas? Não seria melhor você se afastar dela e procurar, então, encontrar uma menina que goste de você verdadeiramente, que queira namorar com você? Talvez esse psicólogo sinalizasse isso para ele. E aí ele vai se sentir muito traído. Talvez ele fique com raiva dessa moça. Talvez ele termine a amizade dele com essa moça e talvez essa moça não entenda, porque ela desde o início foi honesta com ele, né? Foi ingênua, né? Porque eu diria para vocês que nesse exemplo não é muito bom a gente resolver ser amigo de uma pessoa que tenha um interesse sexoafetivo na gente. Não é bom. Eu não aconselharia, né? Mas tudo bem, foi ingênuo, né? E aí talvez ele fique com raiva dela, talvez ele maltrate ela, talvez ele difame ela, talvez ele minta sobre ela, pegando aí todos os exemplos que ela deu no texto que a gente levou esses dias aí para ler, não é? Talvez ele fique com raiva do namorado, talvez ele faça alguma coisa para prejudicar esse casal, aí vai depender do grau de neurose dele, do grau de maluquice dele, né? Então, gente, o que é importante a gente ver? É importante a gente ver que às vezes nós temos expectativas irreais. E isso acontece muito com o caráter controlador. Às vezes, a pessoa que tem essa ferida da traição, ela superestima a importância que ela tem na vida do outro. E não foi isso que ela fez quando ela era criança lá, na relação de incesto emocional com o pai? O pai deu a entender para ela que ela seria a substituta da mamãe ou o substituto do papai. Então ela se encheu, o ego dela se inflou. Eu sou mais importante que a mamãe, eu sou mais importante que o papai. Mas na hora do vamos ver, o que o pai mostra quando ele faz lá as pazes lá com o pai ou com a mãe, quem seja, é que o escolhido dele é o adulto. Claro que sim. E aí aquele ego inflado, ele leva uma alfinetada assim, puf, e tem que ser esvaziado. Não à custa de uma grande ferida de traição. E talvez uma mescla aí com a sensação de abandono. Estão entendendo onde eu quero chegar? Mas tudo foi fantasioso no início. A criança tem culpa? Não. O casamento mal resolvido dos pais, a forma disfuncional como os pais estão lidando com a criança, é que é o fato responsável por esse desenvolvimento. Ok? Mas o que é importante que a gente tenha em mente? Que nós agora chegamos na fase adulta. E nós agora podemos avaliar as nossas expectativas com mais realismo. Então, quais são as expectativas que eu tenho em relação a esse relacionamento? Quais são as expectativas que eu tenho em relação a essa pessoa, a esse emprego? Será que eu estou realmente me abrindo para me ver do meu tamanho real, do tamanho real que eu tenho, por exemplo, para essa empresa? Né? De repente, eu sou hiper trabalhador, eu sou hiper diligente, eu faço o meu trabalho multiplicado por 3, mas aí quando vem a promoção vem para o puxa-saco. E aí eu me sinto traído, eu me sinto traída. Mas será que, em primeiro lugar, eu não estaria me recusando a ver quais eram as dinâmicas que tinham lugar nessa empresa? Né? Eu acho que é a Bárbara Brennan que fala disso. A pessoa com caráter controlador, ela tem o tapete puxado dos pés dela. E nessa puxada de tapete, ela experimenta a sensação da traição. Mas por que ela tem esse tapete puxado? Porque como a energia dela está muito na parte de cima do corpo, ela fica sem contato com a realidade.
Então ela não vê o tamanho dos relacionamentos. Ela não enxerga a realidade de maneira apropriada. Ela está sempre vivendo uma ilusão de grandeza. Ela está sempre tendo uma fantasia a respeito do que ela significa para as outras pessoas. Ela está numa grande fantasia, ela está numa grande ilusão de significado, né? Vamos para o exemplo aí do rapaz que queria namorar com a menina. Ele tinha uma grande ilusão a respeito do significado que ele tinha para a menina enquanto amigo. Porque na fantasia dele, ela já estava se apaixonando por ele e seria uma questão de tempo ela querer namorá-lo. Ele não entrou em contato com a realidade. E aí o que a vida faz? Ela vem e coloca na nossa frente a realidade de uma forma um tanto quanto violenta, né? A menina chega pra ele e fala: oi, fulaninho, você não sabe que legal, agora eu estou namorando o Beltraninho. E ele: hã? E ele vai se sentir muito traído. E nós podemos transpor esse exemplo, certo? Então, o nosso papel hoje é, em primeiro lugar, ir lá consolar a nossa criança interior ferida. E devolver a nossa criança interior ferida para o lugar de filha. Ela é filha. Ela não é o substituto de quem quer que seja, do papai ou da mamãe. Não, ela era uma criança. E esses pais, infelizmente, falharam em prover para ela, em atender às necessidades emocionais dela. Mas a gente tem que ajudar essa criança a baixar a bola. Tipo frase de constelação familiar. Eu sou a pequena, papai, e você é o grande. Eu sou o pequeno, mamãe, e você é a grande. Deixo com você, papai, os seus problemas com a mamãe. Deixo com você, mamãe, os seus problemas com o papai. Nada disso me pertence. Eu não vou tomar as dores do casamento dos meus pais. Meus pais fizeram o que eles acharam que tinham que fazer, dentro da competência relacional que eles tinham na época, né? E aí eu vou ajudar essa criança a baixar a bola. Vou lá consolar ela, botar ela no meu colo, falar para ela que ela era apenas uma criança e que ela foi convocada a desempenhar um papel que era infinitamente maior do que a capacidade que ela tinha naquele momento. E mesmo que ela tivesse capacidade, isso nem seria adequado, porque ela continuaria sendo a filha, o filho. E a outra coisa que eu tenho que fazer nesse meu momento atual é me libertar das minhas expectativas irreais, né? Então, é mais ou menos eu fazer assim, bom, o que vier é lucro, né? Em vez de ficar esperando muito, 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 muito dos outros. Porque essa pessoa espera muito de todos os relacionamentos dela, dos amigos, dos colegas de trabalho, ela espera muito. Ela se acha muito mais importante do que na verdade ela é. Ela acha que ela tem muito mais significado para os outros do que na verdade ela tem. Porque isso, na verdade, ela está repetindo aquele filme que ela viu lá na infância dela, onde ela era muito pequenininha. Mas esse progenitor do sexo oposto botou ela num pedestal e falou: agora você vai cuidar do papai. Agora você vai cuidar da mamãe. Então ela cresce com essa megalomania, né? Lembram que ela falou que é um indivíduo que é espaçoso? Ele tem essas crenças de grandeza, né? Então é isso que eu quero deixar para vocês refletirem no dia de hoje. E obviamente vão lá consolar a sua criança com base na identificação que você fez dos papéis disfuncionais transgeracionais em função do texto que a gente leu anteontem, tá bom? Revisando a lição de hoje, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Sinto o amor de Deus dentro de mim agora, eu não estou mais buscando fora. Não estou mais buscando no progenitor do sexo oposto. Eu estou buscando em Deus. Então eu vou tirar as expectativas que eu estou pondo no meu parceiro, na minha parceira, que são as projeções do meu progenitor do sexo oposto, e colocar em Deus, né? Onde elas devem estar. O amor de Deus me criou. O amor de Deus é tudo o que eu sou. O amor de Deus me proclamou seu filho. O amor de Deus dentro de mim me liberta. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tá bom, meus amores?
Então, essa era a minha mensagem para o dia de hoje. Eu vou deixar vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Faça esse trabalhinho, procure encontrar sua criança no momento em que ela estivesse bem nessa fantasia, de que ela valia mais que o papai, ele pequenininho valia mais que o papai, ou ela pequenininha valia mais que a mamãe, e vai lá e leva o seu amor, o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua orientação para essa criança. Tá bom? Amanhã a gente se vê. Um beijo grande. Fiquem com Deus.